Fala galera, e o 15 Minutos com Lute de hoje é com o cirurgião plástico renomadíssimo, Dr. Wendel Gueto. Prazer, doutor. Seja muito bem-vindo aqui no 15 Minutos com Lute pela TV Flórida e pela Amazon. Prazer falar com você, Luti. Prazer é todo meu, doutor. Como é que tá? Como é que tá indo com a pandemia? Não, vamos levando, né? Mais uma onda aí. Mas nós temos a luz no fim do túnel, né, Luti? Que é a vacinação. Ela está vindo aos pouquinhos. E a grande vantagem do Brasil é que nós somos um país que tem um espírito vacinador, né? A gente tem a vacina muito adentrada, né, nos nossos conceitos. Então, quando tiver vacina para todo mundo, a gente vai conseguir vacinar rapidinho. E se Deus quiser, essa pandemia vai embora rapidíssimo. Vai ser uma gripezinha, né? Ainda não é, mas vai ser. Esperamos, né? Tomara que seja no futuro. Tomara. Doutor, vamos lá. Doutor, ouvi dizer na mídia, na imprensa geral, vi algumas entrevistas, né, que a sua clínica, 60% dos teus pacientes é masculino. Isso é verdade? Confere isso. Isso é verdade. Talvez esse número esteja até um pouco desatualizado. Chega mês que eu chego a operar 75% de homens. Isso é diferente, né? Na maioria dos cirurgiões plásticos no mundo, né? Isso é uma questão até da formação. Na nossa residência, a gente acaba não aprendendo a operar homens. Por quê? Historicamente, cirurgia plástica era para o público feminino. Sempre 95% do público era feminino. E o que acontece é que os cirurgiões plásticos também acabavam não aprendendo a operar homens. E aí, quando esses pacientes masculinos chegavam no consultório, eles eram até desacreditados ou não incentivados a fazer o procedimento. Isso é um ponto. Pelo fato de eu ter virado especialista, né, e referência nacional na cirurgia de ginecomastia, que é a glândula mamária em homens, fez com que os pacientes me perguntassem se eu fazia algum outro tipo de procedimento. E aí, óbvio que você faz uma ginecomastia associada a uma lipoaspiração, você faz ginecomastia associada ao nariz, e eu fui criando essa experiência toda com o público masculino. E quanto mais você opera, mais expertise você tem e melhor os resultados ficam, né? Então, eu acabei me especializando no público masculino. E uma coisa interessante é que parece até um contrassenso, mas como é totalmente diferente operar o público masculino do público feminino, o fato de você operar melhor homem faz você acabar operar melhor as mulheres também, porque você entende o nuance, o que cada um deseja, o estilo do corpo. Então, isso aí para mim foi fantástico, até como um aprendizado. Bacana. E tem diferença, né, na cirurgia, o corpo masculino com o corpo feminino, né? Nós temos diferenças anatômicas, como musculatura, uma é mais desenvolvida que a outra, espessura de pele, formato do corpo, estrutura óssea. Isso é anatomia. E outra coisa é o desejo do paciente. Então, eu vou fazer uma lipoaspiração, o jeito de acinturar uma mulher é totalmente diferente de um jeito que eu deixo o corpo masculino. Vou fazer uma rinoplastia, que é a cirurgia de nariz. Para a mulher, eu vou respeitar algumas estruturas, vou fazer um nariz mais empinado, mais projetado, mais fino. O homem, o rosto masculino, não permite isso. Então, a gente não pode trabalhar em cirurgia plástica com uma receita de bolo e fazer o mesmo corpo, o mesmo nariz para todo mundo. E é o que a gente acaba percebendo por aí, né? O cirurgião de nariz faz exatamente o mesmo nariz em todo mundo. Inclusive, no homem, ele faz o nariz que faria na mulher. Meu Michael Jackson, né? Saiu todo afeminado, né? Isso era uma coisa assim que acontecia muito no passado, tem acontecido menos, mas ainda acontece bastante. Bacana. Agora me diz uma coisa, como que está sendo a busca por cirurgia plástica na pandemia? Ela aumentou ou diminuiu? Ou continua a mesma coisa? Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente está vivendo a segunda onda, então a gente tem a experiência da onda anterior. Há um ano atrás, março, abril, maio, junho, parou. O temor era muito grande. A gente não sabia como o coronavírus ia repercutir na população brasileira. Chegou em junho,
aquela demanda reprimida, ninguém aguentava mais ficar em casa, a gente não estava se cuidando. De repente, assim, agora é a hora de se cuidar. Associado ao home office, o número de cirurgia plástica e procedimentos estéticos, assim, aumentou absurdamente. Aqui no meu consultório, praticamente dobrou. Então, eu trabalhei em 6 meses o que eu costumo trabalhar em um ano. Caraca, não, com a pandemia. Legal, surpreendente, né? Por causa da pandemia, isso é surpreendente, porque a gente não imaginava isso, né, essa demanda, pela pandemia, mas está explicado também pelo home office. Porque o mais importante de fazer uma cirurgia plástica não é nem se você faz no verão, no inverno, é um momento de recuperação. E com as pessoas trabalhando em casa, na frente do computador, isso possibilitou fazer uma cirurgia plástica e você se recuperar quietinho, sem ter que sair de casa, sem fazer atividade física. Então, como eu não posso me expor à piscina, não posso ir no restaurante, eu não posso ir passear no shopping, o que eu faço? Faço uma cirurgia plástica, fico tranquilo em casa e me recupero. E tem aquela questão do hospital, né? No começo, todo mundo tinha medo de ir para o hospital. Hoje a gente sabe que não vai pegar a doença no hospital. Ninguém vai pegar Covid e fazer algum outro tipo de cirurgia. Até porque o hospital sempre foi um ambiente super seguro, né? Você pega em aglomerações, mas fazendo um procedimento no hospital não, é seguro. E hoje com os protocolos, isso propiciou da gente operar os pacientes com toda a segurança. Perfeito, maravilha. Agora me diz uma coisa, referente à ginecomastia, né? Que, querendo ou não, o Dr. Wendel é número 1 em ginecomastia, né? Qual é o percentual de homens, não sei se eu posso dizer no Brasil, mas assim, é muito grande o nível, o percentual de homens que têm ginecomastia é muito grande ou é raro? Como é que funciona? É genética também a ginecomastia? O que seria ginecomastia para quem não entende, para quem não sabe como funciona e como é, né, a doença? Então, ginecomastia é uma doença que culmina com o aumento da glândula mamária no homem. Né? Se a gente for perguntar, é muito frequente. Cerca de 30% da população masculina, hoje, no mundo, tem um certo grau de ginecomastia. E o que acontece? Ela acontece por um desbalanço hormonal. A maioria dos pacientes com ginecomastia advém da adolescência. A adolescência faz um desbalanço hormonal e aquele mesmo estímulo que faz a glândula mamária da mulher crescer, faz a do menino crescer também. Só que esse estímulo dura pouco tempo e a tendência da maioria dos meninos é que isso regrida. 70% dos adolescentes, eu disse 70%, tem ginecomastia. É super comum. 70% dos meninos da adolescência fazem algum grau de ginecomastia. Só que desses 70%, 90% regride espontaneamente. Ou seja, a maioria faz ginecomastia e depois desaparece. Só que tem aquela pequena parcela que não desapareceu e vai levar isso para a vida adulta. E leva não só a ginecomastia, mas levam todos os desbalanços psicológicos. Porque exatamente na fase de desenvolvimento, naquela fase em que as crianças e adolescentes são super cruéis e sofrem bullying, e acabam levando isso para a vida adulta. Então, é um paciente que já adota sempre uma postura de jogar o ombro para frente para esconder a ginecomastia. Não gosta de fazer atividade física em público, porque não quer tirar a camisa, então não joga futebol, não faz natação. É uma pessoa sempre retraída. E o fato de jogar o ombro para frente dá a impressão de ser uma pessoa insegura, quando na verdade não é. Mas inconscientemente o organismo faz isso. E aí você está automaticamente também atrapalhando a sua coluna, levando a dor no futuro. E hoje, quando a gente opera a ginecomastia, é incrível que os pacientes falam assim, Wendel, por que eu não fiz antes? Né? Óbvio que você não faz antes por diversos motivos, mas quando você faz, você retoma toda essa autoestima. Da noite para o dia, os pacientes se sentem mais confiantes, usam aquela camiseta justa, começam a fazer atividade física. Então, a gente atua numa área pequena do corpo, mas muda a vida por completo desse paciente. Bacana, perfeito. E a academia, ela ajuda, atrapalha ou não influencia na ginecomastia? Ela vai influenciar pouco.
Porque se a gente vai pensar que a glândula mamária ela não vai sofrer muitas alterações com a academia, então ela vai alterar pouco. O que acontece, né? A glândula mamária tem gordura também. Então, quando a gente engorda, como na mulher, a mama aumenta um pouco. Quando a gente emagrece, essa mama também diminui um pouco. Mas está sempre presente. Vamos pegar lá o exemplo da mulher. A mulher engravida, engorda, emagrece, envelhece. Mama sempre presente. Se a gente vai para a academia, a gente até pode queimar um pouco de gordura. Então, essa mama tende a diminuir um pouquinho. Mas não é isso que vai resolver. Então, ginecomastia com mais de 1 ano e meio de duração, tratamento cirúrgico. Ginecomastia com 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, eu consigo tratar com remédio. Então, fica também a dica para ginecomastia agora e até qualquer fase da vida, dependendo de qualquer desbalanço hormonal, começou a menos de 1 ano e meio, procura tratamento que dá para tratar com remédio, com medicação. Em qual período você consegue dizer assim, tá, a ginecomastia não vai sumir mais? É na adolescência, com quantos anos? 17, 18? Com 20 anos, por exemplo, ainda pode sumir a ginecomastia ou não? É só na adolescência mesmo que vai definir ali se você realmente tem a ginecomastia, que tem que fazer a cirurgia, ou se dá para tratar com remédio, ou se ela vai sumir com exercício ou alguma coisa do gênero. O que determina é o tempo. Começou com 20 anos, eu tenho 1 ano e meio a partir dali para tratar com medicação. Depois disso, ela já mudou a arquitetura dela, ela já tem uma arquitetura parecida com a glândula mamária feminina, ela não regride mais. Então, é o tempo de duração que determina o tipo de tratamento. Perfeito, entendi. Tá. Então, na pandemia, o que é considerado a ginecomastia? Para uma cirurgia plástica, doutor Wendel, eu tenho ginecomastia, quero fazer uma operação, estamos na pandemia. É aconselhável? Entra como cirurgia por ser uma doença? Ou é estética, por exemplo? Entra como estética, não é aconselhável operar na pandemia por N motivos, riscos e tudo mais? Ou não? A cirurgia de ginecomastia ela é considerada doença. Ela é considerada doença por 2 quesitos. Um deles é todo o desbalanço psicológico que causa. 3 motivos. 2, porque pode doer. E 3, pelo risco aumentado de câncer de mama. Não é que ginecomastia leva a câncer de mama. A questão é que a glândula mamária, na mulher, ela todo ano está fazendo uma mamografia, um ultrassom de mamas. O homem nunca se cuida, né? A gente não vai fazer ultrassom de mamas e mamografia a cada ano. Então, quando a gente descobre um câncer de mama, ele está super avançado. Então, é por esse motivo também que o plano de saúde prefere operar os homens com ginecomastia para prevenir um câncer de mama lá no futuro. Então, entendi. Resumindo, é considerada doença. Em relação a fazer uma cirurgia na pandemia, o que a gente tem feito? Ginecomastia ou cirurgias reparadoras e estéticas. Cirurgias mais simples, em hospitais que são COVID-free, né, que não atendem COVID. O paciente colhe a sorologia, colhe o PCR antes. Toda a equipe de enfermagem, a equipe médica está vacinado, mas a gente também colhe o PCR para COVID também antes dos procedimentos. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias eu estou colhendo. Então, com isso, a gente reduz muito o risco de contágio dentro do hospital. Então, como eu falei, estão sim ainda sendo feitas cirurgias eletivas, plásticas, estéticas e reparadoras nesse momento. A gente reduziu o volume, né? Mas ainda está acontecendo. As cirurgias que são reparadoras e urgência acontecendo de forma natural. Perfeito. Para quem quer fazer uma cirurgia de ginecomastia, plano de saúde cobra. Se for particular, o valor é alto? Como funciona, doutor? Referente a uma cirurgia de ginecomastia. Ela é caro quanto uma cirurgia plástica, por exemplo, de redução de estômago, um silicone, ou como funciona o valor da ginecomastia? Não precisa falar valores se não quiser, tá? Pode falar assim, só balanceado para quem tem dúvida entender, só para a pessoa botar na balança. Ótimo. A gente provando para o plano de saúde que esse paciente tem ginecomastia,
o plano de saúde vai cobrir. Tanto a parte hospitalar, como a parte médica, às vezes por reembolso, ou a totalidade. Então, o plano de saúde cobre. Quando a gente vai fazer totalmente particular, eu, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo CRM, eu não posso passar os meus valores e valores. Mas Claro. fica mais ou menos equivalente a fazer uma lipoaspiração. Tá? Então, é uma cirurgia mais cara que uma prótese de mama, mas mais barata do que a retirada de pele do abdômen. Fica lá no intermediário. Entendi. Tá. Perfeito. Então, é um valor intermediário. Uma pessoa trabalhadora consegue fazer uma operação de ginecomastia, consegue plano de saúde cobra por ser doença, e se for no particular também consegue fazer um parcelamento no boleto em 10 anos aí, dá para fazer a cirurgia. Sempre é possível. E o SUS também, por ser doença, alguns serviços, né, acabam fazendo também. Ah, o SUS cobre também, o SUS também faz, entendi. Entendi. E a ginecomastia, ela entra também naquele fator de acabar desenvolvendo um problema psicológico por conta da autoestima, né? Querendo ou não, o homem acaba tendo um problema de autoestima por conta da aparência, não tirar a camiseta e tudo mais, e acaba tendo até problemas psicológicos. Então, o recomendado seria realmente fazer a cirurgia de ginecomastia. Mas, por exemplo, doutor, tenho medo de cirurgia, não gosto de fazer cirurgia e quero permanecer com a ginecomastia. Tem algum problema? Nenhum problema mesmo. Como eu sempre digo, a indicação cirúrgica da ginecomastia, ela é estética, mais separadora. Mas, o que acontece, né? Tem pacientes que têm ginecomastia e não se incomodam nem um pouco. Isso nunca atrapalhou a vida, eles tiram a camisa em público, fazem atividade física, não atrapalhou em nada a parte psicológica. Então, esse é aquele paciente que eu indicaria a cada ano fazer uma mamografia, um ultrassom de mamas, só para ver se está tudo ok em relação às mamas, para câncer de mama, mas em relação à parte estética, leve sua vida numa boa. A questão é aquele paciente que começa a se incomodar. E isso sim vai trazer alterações psicológicas. Quando está acontecendo alteração psicológica, eu aconselho fazer a cirurgia. Por quê? Porque é um procedimento simples, de baixo risco, porque eu não estou mexendo em nenhum órgão vital, coração, pulmão, rim, fígado, é superficial. Com a técnica que eu faço, o paciente volta a dirigir em 4 dias, 2 dias está trabalhando na frente do computador, e com essa minha técnica, com 15 dias eu já libero para ir para a academia. Então, é uma cirurgia que acaba sendo de uma recuperação muito tranquila para o paciente. Perfeito. Fica a cicatriz? É bem pequena a cicatriz? Como é que funciona? Quando a gente não precisa retirar a pele, né, quando a mama não é muito grande, em geral é uma cicatriz de 1 centímetro. Eu tenho uma técnica que eu faço pela lateral do tórax. A maioria dos cirurgiões ao longo do mundo fazem com um corte em torno da areola, que é aqui o bico, né, a parte escura do bico. Mas eu faço com uma incisãozinha lateral. Isso é uma técnica que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos e fica praticamente imperceptível, uma marquinha de 1 centímetro. Perfeito. Doutor, eu agradeço pela entrevista, por estar aqui com a gente, por ter falado dos riscos de poder estar operando, né, na pandemia, estar podendo fazer cirurgia plástica, sobre a ginecomastia, porque eu acredito que muitos dos homens devem ter curiosidade, saber como tratar, ter dúvidas, né, colocar no Google lá o que eu devo fazer e tudo mais. E é bacana, uma explicação muito boa. Doutor, agradeço. Sempre que quiser, estamos de portas abertas aí no 15 Minutos com Lute, aqui pela TV Flórida. E é sempre um prazer estar conversando com você. Foi um imenso prazer conversar com você, Luti. Muito obrigado, viu? Um abração. Eu que agradeço, doutor. Um abração.